Olá, gostaria de compartilhar e de refletir um pouco sobre o tema: que tipo de pai é Deus? Eu gostaria de falar sobre alguns pontos, a começar pelo texto base, um texto bíblico que está em Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gostaria de refletir sobre esse ponto. Se nós, humanos imperfeitos, sabemos agir com bondade para com nossos filhos, como poderíamos imaginar que Deus, que é amor em essência, faria o contrário? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que significa Deus ser Pai? Seria justo atribuir a Deus a origem de tragédias e sofrimentos? Como eu poderia definir a bondade de um pai, de um pai em geral, humano ou não? Como eu poderia definir que um pai é bom? E por fim, que tipo de pai Deus é para você? Então, a partir daqui, eu gostaria de pensar um pouquinho sobre o tipo de pai que Deus é. Comparar um pouco ele e nós, humanos imperfeitos. E pensar nessas perguntas que eu coloquei. O que significa Deus ser pai para nós? Tem um texto que é de um livro que estou lendo, que o subtítulo dele é isso aí: Ele é um pai. E aí diz assim: se eu fizesse com meus filhos o que muitos acreditam que Deus faz com os seus, eu estaria preso por abuso infantil. Muitas pessoas afirmam que Deus é bom, mas ao mesmo tempo o culpam por causar câncer, desastres naturais e até por atividades terroristas. Alguns tentam suavizar essa acusação dolorosa dizendo: Deus permitiu, em vez de dizer Deus causou. Mas para mim essa diferença é mínima ou até inexistente. Se eu machucasse meus filhos ou permitisse que um vizinho fizesse isso, todos concordariam que há algo profundamente errado comigo. Mas quando o mal é atribuído a Deus, muitas vezes varremos isso para debaixo do tapete religioso com a frase: Deus age de maneiras misteriosas. Mas isso só acrescenta dor ao insulto. Existe um pensamento comum entre muitos cristãos que diz assim: Deus causa ou permite o mal para depois mostrar sua misericórdia. Mas isso seria como eu quebrar o braço do meu filho para depois consolá-lo e, em seguida, exibir minha habilidade de curá-lo. Isso não é bondade, é crueldade, é disfarçada. Isso o autor comenta no seu livro. E aí, o que pensar acerca disso? Será que isso que ele colocou aqui é uma viagem? Ou será que tem um fundo ali de verdade? Será que Deus, como Pai, é de fato o causador de tudo isso? E se ele não é o causador, mas se ele permite o mal dessa forma para nós, seus filhos, prova, mostra que ele realmente é bom? São coisas que é bom a gente parar um pouco para refletir sobre a bondade de Deus. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é Pai. Eu tenho que conciliar essas duas afirmações: a bondade dele e a paternidade dele. Tipo de pai é Deus. Vamos refletir. Será que Deus faria o que nunca aceitaríamos de um pai humano? De um pai humano eu não aceito certas coisas, mas eu aceito de Deus. O nascimento de Jesus foi a maior mudança de estação na história da humanidade. Um tempo em que Deus revelou claramente sua bondade, oferecendo reconciliação, não condenação. E é esse tipo de pensamento que eu quero concluir aqui. Que tipo de pai é Deus? Ele entregou seu filho para morrer por nós. E depois? O que ele quer para nós, seus filhos?